Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na perseverança, segundo aquele que tudo opera e executa, autor e consumador da nossa fé, aquele que agindo ele ninguém impedirá. O amor verdadeiro, do qual aquele que está segundo o seu amor é aquele que o teme, que é o princípio da sabedoria, da qual, quando se alcança o amor verdadeiro através do exercício constante da fé, juntamente com as obras de justiça, do qual se contempla os frutos da obediência. Aquele que abraça a árvore da vida é abraçado pela própria sabedoria, sendo abençoado nas regiões celestiais em Cristo, do qual demonstra-se pelo bom proceder, e a ele seja toda honra e toda glória para hoje e todo sempre, porque aquele que está na luz, ele expõe as suas obras para que sejam vistas. Aquele que está segundo a luz, não há trevas nele, porque aquele que diz que está na luz e há trevas é mentiroso. Assim nos ensina a palavra do Senhor, do qual seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, da qual aqueles que estão segundo a natureza divina são aqueles que estão sempre ouvindo e praticando pela fé. Sois ouvintes e praticantes, da qual, como ramos da videira verdadeira, há um crescimento, onde se aperfeiçoa-se o caráter e se produz as flores, assim como se produz os frutos viçosos, da qual o Pai é o agricultor que se fez através da videira verdadeira, da qual uma semente de mostarda, um grão de mostarda que ali enterraram, e brotou o ramo de Jessé, aleluia, do qual nós perseveramos como ramo dos ramos, onde, como ele nos ensina, o evangelho é que gera o ramo dos ramos, porque ninguém se produz frutos por si mesmo, pelos seus frutos os conhecereis, aonde ele como nos tempos de Eli, ali onde os frutos estavam sem brilho, apagados, e ele levanta uma geração, segundo o profeta Samuel, do qual, quando ele exorta Eli, Eli já sabia que aquilo que ele já sabia, porque já havia sido advertido, da qual Deus não desagradava dos comportamentos ali dos seus filhos, e assim como ele não os exortava, mas deixava com que fazessem de qualquer forma. E nós sabemos que o evangelho, assim como não é disputa, é unidade, e tampouco segundo aquilo que se diz, ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais. Por isso temos contemplado a apostasia, esfriamento no amor, por não haver presença daquele que tudo opera e executa a obra, aonde são como nos tempos de Oséias, quando se faz ali o casamento simbólico com uma meretriz, para comprovar como que estava o povo, assim como nos tempos onde se enterra aquele cinto de linho, Jeremias, e depois de um tempo ele vai buscar e o cinto está podre. O cinto simboliza a honra do homem, assim como temos contemplado nos últimos tempos aqueles que dizem que são obreiros, mas não produzem os bons frutos, porque se corromperam, estão segundo as suas próprias imaginações e mentes. Mas ainda há um povo bem disposto, unido numa só fé, num só propósito, do qual, como ele nos ensina, ramo não poda ramo, da qual nós devemos sempre estar produzindo os bons frutos, demonstrando pelo bom proceder, do qual a palavra nos diz que pelo mesmo Espírito é dado variedades de dons e ministérios. Assim, quando produzimos os bons frutos, do qual são frutos viçosos, que dão brilho,
é sempre da qual, através da porta excelente que nos foi aberta pelo Evangelho, levanta ramos que têm inveja, da qual estão como secos, né? Já não se produz frutos e já não há brilho, da qual não somos nós que usamos do machado, né? Na verdade, o agricultor é aquele que faz a obra. Nós só advertimos, onde através da advertência, aqueles que não estiverem segundo da qual nós temos o discernimento e apresentamos as nossas orações, porque tudo que é ligado aqui é ligado no alto dos céus, tudo que é desligado aqui é desligado no alto dos céus. E aquele que tudo opera e executa é aquele que diz que o machado está posto à raiz. E ainda que o ramo seco queira se justificar, ele não tem os frutos, da qual não há como se justificar diante daquele que tudo contempla e executa, porque ele é onisciente, ele tem ciência de todas as coisas, da qual ele mesmo diz: toda planta celestial que não foi meu Pai que plantou, ele arranca. E assim ele tem procedido em nosso meio dia após dia, e aqueles que estão na videira verdadeira e produzindo os bons frutos, do qual ninguém se produz por si mesmo. A palavra diz 100 por 1, só se produz 100 por 1 através daquele que é a videira verdadeira, onde estamos interligados uns aos outros, unidos numa só fé, num só batismo, num só propósito, sendo aperfeiçoado, exortando no dia chamado hoje, onde aqueles que estão segundo a videira verdadeira alegram da exortação, porque sabe-se que ele não poupou nem mesmo o seu filho amado, onde foi traspassado por uma espada, da onde o anjo da morte não foi capaz de decompô-lo, e assim aquele que persevera segundo ele já é vencedor, porque nem mesmo a morte nos separa, ainda que estiver sem o pneuma, o fôlego de vida, está dormindo. Até mesmo aqueles que estiverem dormindo em Cristo ouvirão a sua voz, assim como ele disse a Lázaro: Lázaro, saia para fora. Ainda que procurem colocar uma pedra, ainda que procure amarrar aqueles que perseveram na verdade com ataduras, ele é aquele que rompe por nós, porque ele peleja de dia e de noite ele não tosqueneja, e assim ele mesmo ordena àqueles que perseveram segundo as suas maledicências a que removam a pedra e que rompa as ataduras, assim como foi feito com Lázaro. Porque ninguém há de se calar aqueles que anunciam a verdade, o Evangelho, assim como não se consegue colocar algemas na verdade, porque a verdade sempre prevalece, do qual não nos damos vencido pelo mal, mas antes vencemos o mal pelo bem, porque dele é a ira e a vingança, assim nos diz a palavra. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.